quarto ano, todos prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje é a nossa aula número 31. Vocês lembram de mim? Eu sou a professora Daiane. Mas antes de começar a nossa aula, a professora quer conversar com vocês um pouquinho. Nós ainda precisamos ficar em casa, então aproveite esse tempo para você estudar, que eu sei que você está estudando bastante aí da sua casa, assistindo às nossas aulas, não é mesmo? Aproveite também para ler um livro e não esqueça de manter as suas mãos sempre bem limpinhas, ok? Bom, na aula anterior, a professora Daiane pediu para vocês separarem alguns materiais para utilizar na aula de hoje. Vocês conseguiram separar esses materiais? A professora vai colocar aí na tela para vocês observarem que materiais que eram esses. Olhem lá. Então, para vocês se organizarem, hoje nós precisaremos de retalhos de papelão, retalhos pequenos ou pedrinhas pequenas. Lembram que a professora falou que não precisa sair de casa para pegar essas pedrinhas, só se vocês estiverem no quintal. Aí a professora pediu também uma folha de sulfite, lápis de cor, ou giz de cera, ou qualquer outro material de pintura que você tenha, e também uma régua. Além disso, você vai precisar lá do material que você já sempre utiliza, o caderno, o lápis e a borracha. Então, a professora Daiane vai esperar vocês se organizarem. Muito bem, então agora que vocês já conseguiram aí se organizar direitinho, peguem lá o caderno e o lápis e anotem então lá a data de hoje, a aula número 31 de língua portuguesa. Caprichem aí! Muito bem, crianças. Então agora nós vamos relembrar a aula passada. Vocês conseguem lembrar o que nós trabalhamos na aula anterior? Bom, na aula anterior, a professora Daiane mostrou para vocês um jogo de tabuleiro. Lembram? Este jogo aqui, o jogo de xadrez. E depois, vocês também conheceram este livro, o livro Xadrez para Crianças. Aí a professora Daiane apresentou para vocês os personagens desse livro. Vocês conheceram lá o Lucas e a Bianca, que são crianças que também gostam muito de jogar xadrez. O Lucas e a Bianca nos contaram várias curiosidades sobre o jogo e sobre a regra do jogo, não é mesmo? Conseguem lembrar? A Bianca também nos contou que cada peça desse tabuleiro tem um movimento diferente, que ela se movimenta lá de uma forma diferente no tabuleiro. E aí, quer dizer então que nós precisamos aprender os movimentos dessas peças. A professora Daiane foi lá no livro e conseguiu trazer para vocês um texto, uma regra de jogo. Lembram da regra do jogo?
era o jogo Batalha dos Peões, né? Que eram essas peças aqui, que são os soldados do reino. Aí, nós fizemos a leitura desse texto. A professora Daiane mostrou lá também todas as partes que são bem importantes, né, ter lá no texto, para quem vai ler esse texto conseguir compreender quais são as regras. Bom, agora vamos relembrar então quais são as partes desse texto? A professora trouxe o texto e vai mostrar aí na tela para vocês. Olhem lá. A primeira parte da regra de jogo, toda regra de jogo precisa ter um título. Mas que título é esse, crianças? Toda regra de jogo precisa ter o nome do jogo. E o nome do nosso jogo é Batalha dos Peões. Bom, e agora? Quais são as outras partes que precisam ter nesse texto? Vamos ver lá? Ih, professora Daiane, mas está faltando algumas partes nesse texto. Isso mesmo, eu quero que você me ajude a dizer quais partes que estão faltando. Olhem lá. Diz lá, 2 jogadores. 2 jogadores representa qual parte desse texto? Muito bem, eu sabia que vocês prestaram bastante atenção. Então, olha lá. 2 jogadores é o número de participantes desse jogo. E qual é agora a outra parte ali do nosso texto bem importante também? Lá está dizendo um tabuleiro e 16 peões. O tabuleiro e os peões são o que neste jogo? Vocês lembram? São as peças do jogo, né? São os materiais necessários que vocês precisarão para jogar. E agora? Lembram também que toda regra de jogo precisa informar como se ganha este jogo, como que o jogador, como que nós sabemos o que precisamos fazer para ganhar o jogo. Então, olha lá, toda regra de jogo precisa também ter o objetivo do jogo, explicando como que este jogo termina. Mas, crianças, observem aí, não está faltando alguma parte desse texto? Está faltando uma parte bem importante. Vocês lembram qual é? Ah, isso mesmo! É as instruções, né? O passo a passo que nos mostra como jogar. Olha lá, estão ali, ó, marcados em tópicos, né? O que nós precisamos fazer para jogar este jogo. Muito bem! A professora Daiane também falou para vocês, olhem lá, que esse texto também nesse texto pode ter mais um elemento que se acrescentar vai facilitar a sua compreensão, que são as imagens. A professora Daiane até mostrou na aula passada as imagens, né, de como jogar. Muito bem, crianças. Agora, né, vocês conseguiram ali relembrar toda a parte do texto, todo o texto regra de jogo. Então, a professora vai propor agora para vocês uma brincadeira. A brincadeira se chama quiz. Vocês já brincaram de quiz, que eu sei. Isso aí. O quiz é um jogo de perguntas e respostas. Isso quer dizer, então, que a professora Daiane vai perguntar aqui e vocês vão responder aí em casa, certo? Então, o nosso quiz é sobre o jogo Batalha dos Peões. A professora vai pedir, então, para vocês pegarem aí o caderno e o lápis que está do ladinho de vocês. Peguem lá. Pegaram o caderno e o lápis, crianças? Então, agora, vocês irão anotar aí no caderno número 1, que vai representar a pergunta número 1. Mas vocês não precisam copiar a pergunta, ok? Então, olhem só. A professora vai falar a primeira pergunta. Quais são os materiais necessários para o jogo? Vocês conseguem lembrar? Quais são os materiais que precisam para o jogo? Nós acabamos de conversar. Aí, lá no caderno, vocês vão anotar se vocês acham que o correto é a letra A, do lado número 1,
ou a letra B, certo? Então, olhem lá. A letra A diz que os materiais são 4 peões, sendo 2 de cada cor, e um pedaço de papelão. E a letra B diz lá que é necessário 16 peões, sendo 8 de cada cor, e um tabuleiro. Qual a resposta que vocês acham que está a correta? Marquem aí no caderno de vocês. Letra A ou letra B? Então, crianças, agora vamos ver aí qual é a resposta certa? Será que vocês acertaram? Então, a resposta correta é a letra B. Isso aí! 16 peões, né? E o tabuleiro. Então, agora vamos para a nossa próxima pergunta do quiz. Pergunta número 2. Então, anotem aí no caderno de vocês, número 2, tá? A professora vai fazer a pergunta aqui. A qual etapa do modo de jogar esta imagem representa? Então, lembrem lá do passo a passo do jogo, né? Tava pedindo lá para vocês fazerem, tava dando as instruções para vocês jogarem. Observem bem a imagem ali, crianças. Vocês acham que esta imagem representa lá a letra A, que fala colocar 8 peões na segunda fila e 8 peões na sétima fila, ou corresponde à letra B, capturar o peão do adversário somente na diagonal? Pensem lá, observem bem a imagem, vejam ali como que os peões estão distribuídos no tabuleiro e respondam lá, letra A ou letra B? Conseguiram observar? Vamos ver a resposta então junto com a professora? E a resposta é a letra A. Conseguiram acertar? Ah, eu tenho certeza que sim. E se você não acertou, não tem problema, né? Agora você já sabe ali que esta imagem, olha lá, ó, tá organizando os peões no tabuleiro. Tá pedindo para vocês colocarem os peões no tabuleiro. Então agora, todos prontos aí para a nossa próxima pergunta? É a pergunta número 3. Anotem então aí no caderno de vocês, número 3. Anotaram? Muito bem, vocês estão bem espertos aí acompanhando a professora, não é mesmo? Então a pergunta número 3 no nosso quiz está dizendo lá: no jogo, como o jogador deve capturar o peão do adversário? Vocês lembram lá, né? Que para o jogo terminar, vocês precisam capturar todos os peões do seu adversário. Mas como que vocês devem fazer isso? Qual o movimento que vocês têm que fazer com o peão no tabuleiro? Se vocês acharem que é a letra A, que está lá, ó, mostrando que vocês devem, né, capturar esse peão na diagonal, olhem lá a flechinha, ó, o peão da cor mais clara está ali, ó, na diagonal, tentando capturar o peão adversário. Ou vocês acham, crianças, que é a letra B, que está mostrando lá que vocês devem capturar o peão andando 2 casas para frente ou 1 casa para frente? Pensem aí. Conseguem relembrar lá na nossa regra do jogo de que forma que vocês têm que capturar? Conseguiram responder? Muito bem. Então vamos para a nossa resposta? E a resposta da pergunta número 3 é na diagonal. Então vocês já sabem que para capturar o peão do adversário vocês precisam movimentá-lo na diagonal. Muito bem. Podemos continuar então? Agora nós vamos para a nossa última pergunta do quiz. Bom, lá vai então a pergunta número 4. Todos prontos? A pergunta número 4 é: os peões representam no jogo de xadrez? Lembra que a professora contou para vocês quem são os peões? Olhem lá. Se vocês acham que é a letra A, que os peões representam a
torre do reino, a torre, né? A torre que é o lugar mais alto do castelo. Lembram que a professora contou para vocês? Ou vocês acham que os peões representam ali a letra B, os soldados do reino? Lembram quem eram os soldados do reino? Aqueles que defendem, né, o reino. Se você acha que é a letra a torre, marque lá letra A. Se você acha que é a letra B, marque então a letra B. Conseguiram pensar aí? Podemos então ver a resposta? Olhem lá. Então, os peões representam os soldados do reino. Eu tinha certeza que essa vocês não iriam errar. A professora Daiane falou várias vezes, né? Lembram? Muito bem, crianças. Então agora vamos conferir a resposta do nosso quiz. Olhem aí. Confiram junto com a professora. A resposta da número 1 é a letra B. Responderam aí letra B? Número 2. A resposta correta é a letra A. A resposta da pergunta número 3 do nosso quiz também foi a letra A. E a última pergunta, a número 4, teve como resposta a letra B. Mas tenho certeza que vocês acertaram bastante aí, não é mesmo? A professora também sabe que vocês já estão bastante espertos nesta regra de jogo. Tenho certeza que vocês até já conseguem também ensinar este jogo para alguém aí na sua casa, ou para algum colega, ou para o irmão de vocês. E falando em ensinar, vocês sabem dizer para a professora uma outra maneira de ensinar a alguém essa regra de jogo? Que outra forma que nós podemos utilizar para ensinar a alguém esta regra? A professora Daiane ensinou para vocês a regra do jogo Batalha dos Peões fazendo a leitura do texto. Lembram? O texto estava escrito. A professora realizou a leitura com vocês. Mas de que outra maneira nós também podemos ensinar esta regra do jogo? Tenho certeza também que você aí na sua casa já conseguiu ensinar alguém a fazer algo, ou na escola já ensinou a algum coleguinha uma brincadeira, uma regra de jogo, ou já viu também a mãe de vocês, né, ensinando alguém alguma receita. Quando vocês ensinaram lá o colega da escola, como que vocês ensinaram a regra de um jogo ou de uma brincadeira? Isso, eu sabia, vocês utilizaram a fala. Vocês falaram com o colega, utilizando a linguagem oral. Isso mesmo, nós também podemos ensinar a regra do jogo conversando, né? Então, crianças, eu sei que vocês estão com bastante vontade aí de jogar o jogo Batalha dos Peões. Até agora, a professora Daiane realizou a leitura do texto, né? Nós vimos lá as partes do texto. E pensando nisso, uma professora, amiga da professora Daiane, vai ensinar a vocês a construir esse jogo. Mas de que maneira será que a professora vai ensinar vocês? Será que essa professora também vai ensinar vocês lendo um texto igual a professora Daiane fez? Ou ela vai usar outra maneira de ensinar? Vamos ver então? Observem a imagem. Olhem aí a professora Laiane. Conseguem observar e tentar descobrir qual é a outra maneira que a professora Laiane ensinará vocês a construírem as peças do jogo? Olhem ali. Tem um botãozinho para dar o play, né? Que vocês apertam ali. Também tem um fone ali de áudio. Conseguiram descobrir, né? Isso mesmo, a professora Laiane ensinará vocês a construírem o jogo Batalha dos Peões utilizando outro recurso, que não é o texto escrito, é o vídeo. A professora Laiane utilizará então o recurso digital, o vídeo.
né? E vocês também vão conseguir escutar através do áudio desse vídeo. Então agora a professora Laiane vai mostrar para vocês como construir o jogo. Não esqueçam de separar também aí o material que a professora pediu lá no começo da aula, para vocês irem acompanhando aí junto com a professora, ok? Então vamos ver a professora Laiane. Olá crianças, tudo bem? Eu sou a professora Laiane e hoje eu vim mostrar para vocês como nós podemos construir o tabuleiro para jogar o jogo Batalha dos Peões. Primeiramente, nós vamos separar os materiais que vamos usar. Então, nós vamos precisar de régua, lápis de cor ou canetinha, o que você tiver aí na sua casa, uma folha sulfite, pode ser uma que esteja até usada do outro lado, não tem problema, um pedaço de papelão ou pedrinhas que você possa encontrar. Nós vamos iniciar com a construção do tabuleiro e vamos usar a folha sulfite. Primeiro, vamos fazer um triângulo nela, deste jeito. Essa parte que sobrou, nós vamos retirar com a ajuda da régua. Abrindo a folha, ficará um quadrado. Agora nós vamos fazer a marcação para formar o tabuleiro. Vamos dobrar a folha ao meio. Ao meio novamente. E mais uma vez. Agora nós vamos abrir e contar com quantas colunas nós ficamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Agora nós vamos dobrá-la do outro lado ao meio novamente. Mais uma vez. E a última. Vamos abrir. Vamos contar novamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, agora a nossa folha está cheia de quadradinhos. Agora, nós vamos fazer a marcação do nosso tabuleiro utilizando as marcas que ficaram na nossa folha. Vamos pegar a régua e o lápis e riscar todas as linhas que ficaram marcadas, menos aquela que ficou na diagonal. Vamos marcar. Agora, depois de todas as marcações feitas, o nosso tabuleiro ficou assim. O próximo passo é pintar um quadradinho e pular outro. Pintar um e pular outro, pintar um e pular outro. Então, eu vou marcar os meus para eu pintar depois. Deste jeito. Na próxima linha, a mesma coisa. Vou pintar um e pular outro. Pintar um e pular outro. E vou seguindo esse jeito de pintar até acabar todo o meu tabuleiro. Então, crianças, foi assim que ficou o tabuleiro de vocês? Um quadradinho pintado e outro não, um quadradinho pintado e outro não? Espero que tenha ficado bem legal. Agora nós vamos fazer a construção dos peões. Para a construção dos peões, nós podemos utilizar pedrinhas ou pedaço de papelão. Então você precisa pintar o papelão de duas cores diferentes.
Então aqui, por exemplo, eu trouxe um pedaço de papelão que eu pintei de vermelho. Este pedaço de papelão, eu preciso cortar ele em 8 quadradinhos. Então eu cortei os 8 quadradinhos vermelhos e também cortei 8 quadradinhos azuis. Então agora eu tenho 2 times, um azul e um vermelho. Se você não tiver papelão perto da sua casa, você também pode usar pedrinhas. Então aqui eu pintei 8 pedrinhas de verde e 8 pedrinhas de vermelho. Eu pintei de canetinha, mas você pode pintar de lápis de cor. Agora que você já está com o tabuleiro montado e com os seus peões, é só se divertir. Monte o tabuleiro de acordo com as regras e brinque. Até mais! Muito obrigada, professora Laiane, por nos ensinar como construir esse jogo. Crianças, se vocês não conseguiram terminar de construir o jogo, não tem problema, certo? Nós continuaremos depois. Bom, a professora Laiane nos ensinou a construir esse jogo, né? Através da fala, da linguagem oral. Vocês conseguiram perceber se a professora Laiane falou todas as etapas importantes para vocês conseguirem construir esse jogo? Apesar de não ser um texto escrito, a professora Laiane também precisava falar lá todos os elementos necessários desse texto, porque o vídeo também é um texto. Ela precisava dizer lá o nome do jogo, os materiais necessários para construir esse jogo e também o passo a passo. Vamos conferir junto com a professora se a professora Laiane comentou todas as etapas, né, para vocês conseguirem construir? Olhem lá. Para isso, a professora Daiane vai pedir para vocês copiarem aí no caderno de vocês o nome do jogo em uma linha e embaixo vocês vão colocar lá materiais necessários. E depois que vocês copiarem, a professora vai pedir para vocês colocarem aí ao lado do nome do jogo o nome do jogo que a professora Laiane falou no vídeo que vocês precisam construir, certo? Então olha lá, um minutinho para vocês. Muito bem, crianças. Então vocês conseguiram lembrar lá se a professora Laiane comentou o nome do jogo? A professora Laiane comentou, né? Ela disse bem no início do vídeo. Ela falou: vamos construir o jogo Batalha dos Peões. Vocês anotaram aí no caderno? Ah, eu tinha certeza que vocês iriam acertar. Bom, a próxima etapa lá, os materiais necessários. A professora Laiane comentou quais materiais que vocês precisariam para construir? Ah, a professora Laiane, ela foi fazendo como? Olhem lá a imagem. Ela foi mostrando os objetos. Ela foi mostrando cada objeto que vocês precisariam e também foi nomeando esses objetos, né? Vocês conseguiram visualizar aí no vídeo quais eram esses materiais. Agora, anotem aí no caderno de vocês, então, os materiais necessários que a professora Laiane comentou no vídeo.
Conseguiram, crianças, lembrar então de quais materiais que a professora Laiane pediu? Então vamos conferir? Observem lá. A professora Laiane pediu para vocês papel sulfite, pedaço de papelão ou pequenas pedras. A professora Laiane também pediu a régua, o lápis de cor ou canetinha. Conseguiram anotar aí no caderno? Enquanto vocês estavam anotando, a professora Daiane também fez uma lista. A professora Daiane também estava conferindo os materiais. Olhem só a lista de materiais que a professora Daiane anotou. Vocês me ajudam a conferir? Confere aí também no seu caderno. Olhem lá. A professora Daiane anotou aqui que a professora Laiane pediu folha de sulfite. Você também anotou aí? Muito bem. Depois, a professora Laiane pediu papel colorido. O quê? Papel colorido não? Meu Deus, mas a professora Daiane achou que ela tinha pedido papel colorido? Então, deixa eu apagar aqui da minha lista. Papel colorido não estava. Aí, a professora Laiane pediu, crianças, vocês ajudem a professora a conferir, que eu já vi que a professora Daiane já anotou aqui material que não precisava. Pedaço de papelão e também pequenas pedras. Ah, ela pediu isso? Ah, então tá bom. Vamos continuar lá. A professora Laiane também pediu régua. E a professora Laiane pediu cola. Cola? Cola? Peraí, tem alguma coisa errada também, vocês não acham? Cola não? Cola não, professora Daiane. Eu acho que eu andei confundindo com alguma outra regra de jogo, crianças. Porque para este jogo não precisa de cola. E agora? O próximo material que eu anotei. Compasso. A professora Laiane pediu compasso? Não. Compasso também não. Então, vamos apagar o compasso. E agora lá, a professora Daiane anotou que ela pediu lápis de cor ou canetinha. Está certo? Ah, então tá bom, que alívio. Eu achei que eu também tinha anotado esse material e ela não tinha pedido. Muito bem, crianças. Então, nós temos lá o nome do jogo e os materiais necessários. Vocês conseguem aí, então, conferir se vocês anotaram tudo direitinho? Então, confiram lá. Muito bem, crianças. Então agora nós precisamos conferir se a professora Laiane também mostrou o passo a passo de como construir o tabuleiro. A professora Laiane mostrou lá no vídeo, não mostrou? Então vamos conferir junto com a professora? Montando o tabuleiro. Olhem aí na tela de vocês. A professora Laiane primeiro pediu para vocês jogarem. Depois, ela pediu para vocês dobrarem a folha. E depois, ela pediu para vocês desenharem e, por último, pintar. O quê? Não está certo? Não acredito. A professora fez a maior bagunça com essas imagens. Crianças, vocês precisam então ajudar a professora a reorganizar esse passo a passo. O que a professora Laiane, qual a instrução que a professora Laiane deu primeiro? O que a professora Laiane pediu para a gente fazer? Então, agora vocês vão ajudar a professora. Vão tentar organizar aí essa bagunça. Como que foi? Qual é a ordem, do passo a passo? O que nós devemos fazer primeiro?
vocês anotem aí no caderno de vocês somente ali as letrinhas que estão representando cada imagem, ok? Daqui a pouco a professora Daiane também vai tentar aqui reorganizar toda essa bagunça e daqui a pouco a gente volta para conferir. Crianças, vocês conseguiram reorganizar aí o passo a passo para construir o tabuleiro? Ufa, eu acho que a professora Daiane também conseguiu aqui. Vamos conferir? Se vocês quiserem, vocês podem até pegar aí lá a folha, né, de sulfite que vocês estão ali construindo o tabuleiro para a gente ir conferindo também esse passo a passo, ok? Então, a professora Laiane primeiro pediu para vocês dobrarem a folha. Pediu para você dobrar a folha. Olha só, vocês pegaram a folha de sulfite, né? Fizeram um triângulo e depois formaram um quadrado. Vocês conseguiram fazer aí na sua casa? Muito bem. Depois que vocês dobraram a primeira vez a folha, a professora Laiane pediu para vocês dobrarem a folha novamente, ponta com ponta. Vocês conseguiram fazer isso aí? A professora Laiane dobrou lá ponta com ponta uma vez. Aí ela pediu para vocês dobrarem ponta com ponta novamente. Estão vendo? Tem que marcar bem aqui. E ela pediu mais uma vez para vocês formarem lá, né? Olha ali na imagem, 8 colunas. Conseguiram aí formar as 8 colunas também? Olhem só como ficou. Em seguida, a professora Laiane pediu para vocês dobrarem a folha novamente. Só que agora ela pediu para vocês dobrarem, ela ficou assim, né? Pediu para vocês dobrarem do outro lado, olha só. Deixem as colunas ali de pé. E vai dobrar novamente, ponta com ponta. Olhem lá. Depois, ponta com ponta novamente. E mais uma vez, ponta com ponta. Muito bem. E aí, ficou marcado lá, ó, todos os quadrinhos no tabuleiro. Certo? Conseguiram acertar até agora? Aí a professora Laiane, depois disso, pediu para vocês desenharem, né? Para marcar lá todos os quadradinhos, para formar o tabuleiro. Então ela pegou e marcou lá todos os quadrados. Certo? Começou a marcar. Aí a professora Laiane mostrou para vocês como ficou. Olhem lá, todo bem marcadinho. E então, a professora Laiane pediu para vocês pintarem. Ela pediu para vocês pintarem cada quadrado com cores alternadas lá. Um quadradinho sim, o outro não pinta. Um sim, o outro não pinta. Eu vou marcar aqui, depois a professora também termina o meu.
certo? E por último, a professora Laiane mostrou como ficou o tabuleiro. E então, ela pediu para vocês jogarem. Vocês conseguiram terminar? Se vocês não conseguiram, crianças, não tem problema. Vocês podem terminar de concluir o material de vocês depois da aula, certo? Muito bem. Então, vamos conferir lá? Olhem aí na tela. Primeiro, letra C, depois letra D, depois a letra B, que ela pediu para vocês fazerem todas as colunas, os quadradinhos. Depois, letra E, desenhar os quadradinhos. Letra F, pintar os quadrados. E, por último, a letra A, que ela pediu para vocês jogarem. Muito bem. Crianças, a nossa aula está chegando ao fim. E a professora Daiane, na aula passada, mostrou para vocês o vídeo da Rebeca. Lembram que a Rebeca ensinou para vocês o movimento dos peões? Hoje nós temos um outro colega que também vai ensinar para vocês o movimento de outra peça do tabuleiro, que é essa peça aqui, a torre. Oi pessoal, eu sou o Caio. Hoje eu vou falar sobre a torre do jogo de xadrez. Ela fica nos cantos do tabuleiro e ela anda para frente, para trás e para os dois lados. Ela não pode andar em diagonal. Se tiver uma peça aqui, ela não pode pular. Ela só pode matar essa peça e ficar no lugar dela. Tchau! Crianças, então o estudante Caio Vinícius Mendes, lá da escola Seido Expedicionário, a professora Daiane gosta muito também do Seido Expedicionário. Um abraço bem grande para essas crianças aí da escola. O Caio nos ensinou o movimento da peça torre, né? Que a torre, ela se movimenta para frente e para trás e também para os lados. Quantas casas ela puder. Muito bem, crianças. Infelizmente, a nossa aula está chegando ao fim. Mas antes disso, a professora tem um desafio para vocês. O desafio é vocês chamarem alguém aí na sua casa para jogar o jogo Batalha dos Peões com vocês. Certo? Depois, quando puder, vocês me contam, né? Como que foi. Se vocês conseguiram ensinar toda a regra do jogo. Então, crianças, um abraço grande no ar para vocês e até a próxima aula!